Olá, sejam muito bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Olá, seja muito bem-vindo à Na Sala. Nosso lugar de encontro, onde nós estamos aqui meditando e estudando na Palavra de Deus. Amém. Prepara suas canetas, seus lápis. Vamos lá, nós estamos retornando na sala, né? Eu já estava com saudade de fazer, né, Andresa? Estamos aí juntos, gente. Vamos lá, vamos aprender um pouco mais sobre o que Deus tem para nós. Amém? Amém. Então a gente parou ali no último vídeo de estudo, nós paramos ali no Atos 17, né? Começamos ali o Atos 17 quando Paulo foi a Tessalônica, aí tudo o que aconteceu ali naquele lugar. Estamos vendo aí Paulo, Silas e Timóteo agora aqui, né? E eles estão sofrendo bastante coisas ali, eles estarem levando esse evangelho, levando a palavra de Deus, né? A gente viu que muito pelo contrário do que muitas vezes se fala, né? Que olha, é porque eu estou fazendo aquilo que Deus me colocou para fazer, então tudo vai dar tudo muito certo, tudo vai muito redondinho, né? E não é assim que acontece. A gente viu aqui Paulo ouvindo, obedecendo aquilo que Deus disse a ele, e nem por isso as coisas se tornam confortáveis, né? Então a gente nunca pode achar que porque está indo tudo bem, que Deus está com a sua mão, ou que porque está indo tudo errado, que Deus não está com a sua mão, né? Sem dúvida. É importante nós termos esse discernimento espiritual, de estarmos atentos, né? Se Deus te deu uma direção, vai com ela até o fim, independente do que possa estar acontecendo. Exatamente. Né? Vamos lá? Vamos lá, Andresa. Então tá, a gente terminou ali, então, iniciamos ali, vamos dar sequência à leitura aqui. A gente viu ali logo nos primeiros versos do capítulo 17, né? Os judeus, eles estavam perseguindo a Paulo e seus companheiros ali, não por causa da pregação em si, mas o texto deixou muito claro pra gente que eles estavam movidos por muita inveja, né? Como a inveja é um sentimento tão ruim, tão maligno, né, e faz com que as pessoas usem dos métodos mais baixos, mais, né, para impedir, para atrapalhar, para causar toda uma situação ali. E à medida que a gente está caminhando aqui no livro de Atos, a gente vai vendo, a gente vai observando o quanto que essas acusações contra os cristãos, elas vão aumentando, elas vão ficando cada vez mais sérias, né? Ali no início ali das perseguições, era mais uma discussão entre os judeus mesmo, né? Chamando de herege, de estar dizendo alguma coisa contra a lei, era uma discussão que ficava ali no âmbito dos judeus. Depois a gente viu ali em Filipos, os donos daquela escrava, né? Acusando Paulo e seus companheiros de estarem trazendo ensinos diferentes do que eles estavam acostumados, coisas contrárias ao que eles estavam acostumados a viver, que eles não podiam aceitar aquilo. Agora aqui em Tessalônica a gente vê a acusação, ela é mais forte, né? Eles estão sendo acusados de serem desleais ao império, ao imperador ali, né? Por estarem dizendo que existia um outro rei que não César. Né? Então as coisas vão se agravando, vão ficando mais sérias e vindo de todos os lados, não mais só da parte dos judeus, né? Eles começaram, na verdade, a distorcer um pouco, né? Eles começaram a distorcer, dizendo que os judeus falavam que vinha um rei que ia substituir César e tal. Exatamente. Né? E aí é onde começa todo esse problema ali, né? E os prefeitos, vamos dizer assim, os vereadores da cidade, trazendo para os dias de hoje, eles não queriam ouvir, eles não queriam que as pessoas, quando as pessoas ouviam isso, criava um rebuliço na cidade. E Roma era muito claro, Roma, quando tinha alguém
que ia contra o império, eles vinham e destruíam tudo. Então eles não queriam que isso acontecesse. Por isso que eles, né, se juntaram junto com esses outros que vieram ali, os invejosos, vamos dizer assim, né? E o que eram esses invejosos? Imagina você, o Paulo pregando, arrebanhando um monte de gente, né? E as pessoas vendo aquilo, seguramente ficaram com ciúmes, inveja, como diz, né? E é por isso mesmo que eles começaram a combater, né? Sim. Começaram a combater a palavra diretamente para tocar eles de lá. Até que expulsaram Até de que lá, expulsaram de lá. né? E hoje acontece da mesma forma. Toda vez que nós pregamos fielmente a palavra de Deus, nós estaremos, sem sombra de dúvida, indo contra a cultura que rege o mundo, né? Contra a cultura do mundo. Então nós vamos criar um certo reboliço, sim, porque você vai contra, né? O evangelho, ele é contra a cultura. Quando a gente diz contra a cultura, contra a forma de ser do mundo, né? A maneira do mundo se comportar, a maneira do mundo viver. O evangelho, ele é contrário a isso. Então nós estaremos batendo de frente, sim, com muitas situações e coisas assim como aconteceram aqui com eles, podem acontecer a qualquer um que estiver falando fielmente a palavra de Deus. Exatamente. Eu vou ler então, vamos começar ali no verso 5, lá do verso do capítulo 17, então, para a gente ganhar um pouquinho de contexto aqui. Então, pegue sua Bíblia, acompanhe a leitura junto com a gente. Verso 5, então. Alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados com a multidão e começaram um tumulto. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas para entregá-los ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho. Gritavam: aqueles que têm causado transtornos no mundo todo agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem fiança e depois os soltaram. Então olha aqui o que está acontecendo, né? A acusação aqui, de uma forma geral, eles estavam sendo acusados de estarem causando transtorno e dizendo que existia um outro rei, além de que não era César, né? Os judeus, eles formalizaram essa acusação politicamente, civilmente, né, Larry? Eles foram até as autoridades da cidade e formalizaram essa acusação. Eles atribuíram, é muito sério isso que aconteceu aqui, né, Larry? Porque eles estão acusando Paulo de alta traição. Talvez hoje, na nossa cultura, na forma de governo onde nós estamos inseridos, a gente não consiga imaginar o quão sério, quão forte era isso. Uma acusação de traição contra o imperador era algo passível de morte. Por muito menos que isso, muitas pessoas o imperador mandou matar. Então era algo muito grave, né, Larry? Não é que nem os dias de hoje, né? Que você fala o que você quiser. Vou processar. Né? Fala do presidente, fala de todas as autoridades. Nessa época não era assim, não. E César controlava bem tudo isso, né, Andressa? Não permitia. Na verdade, é aquilo que nós já conversamos até na aula passada, né? A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela incomoda, né? A luz ela entra, as trevas começam a ter problema, não é verdade? Exatamente. E a gente sabe muito bem disso, né? Quando você vai pregar a palavra de Deus, existem aqueles que se incomodam, né? E existem aqueles que aceitam, né? Com amor e etc e tal. Então, isso aconteceu aqui, e aí eles começaram a se mexer para tirar eles do foco, né, Andresa? Porque realmente, quando a palavra de Deus é pregada, gente, ele vai arrebanhar multidões, não tenha dúvida em relação a isso, não é verdade? E aí, quando aqui no verso 8, verso 9, quando o Lucas está nos informando que eles pagaram, Jason e seus companheiros ali pagaram fiança, né, para saírem dali, o que esse texto está nos dizendo não é uma simples, esse crime é passível de fiança, vai lá e paga um valor monetário e a pessoa sai. Os teólogos entendem que nessa questão aqui,
a fiança maior que foi paga era uma garantia de que Paulo não voltaria ali para falar daquelas coisas, que Paulo não estaria ali de novo. E eu entendo isso, e isso me faz lembrar do que Paulo escreve lá na sua primeira carta à igreja de Tessalônica, porque Paulo nunca mais voltou nessa igreja, e Paulo escreve que ele tentou voltar para lá algumas vezes, mas foi impedido por Satanás. Eu entendo quando Paulo diz isso, ele está falando exatamente dessas situações, que aquelas pessoas maldosas, invejosas, por isso ele diz, fui impedido por Satanás. É óbvio que Satanás não pode impedir-nos de fazer qualquer coisa, né? Mas o que Paulo está dizendo aqui é que aquelas pessoas maldosas, invejosas, causaram tal situação que Jason e os seus companheiros ali tiveram que, para serem soltos, tiveram que garantir diante dos oficiais que eles não retornariam, que Paulo não retornaria para aquela cidade para continuar falando aquelas coisas. Ou no mínimo para a residência deles ali, né, Andressa? Para eles que tinham acolhido eles, né? Fato é que Paulo nunca mais voltou para lá. Muito né? bem, Mas temos duas, mas graças a isso, porque o propósito de Deus ele se cumpre, graças a isso, eu e você hoje temos 1ª e 2ª Tessalonicenses, as duas cartas que Paulo acaba escrevendo para essa igreja. Já que não podia ir, vamos enviar as cartas para eles. Né? Exatamente. Vamos continuar aqui então, verso 10. Ao anoitecer, os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia. Quando lá chegaram, foram à sinagoga judaica. Os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então aqui a gente vê, né, imediatamente diante dessa situação que aconteceu ali, essas pessoas pegam Paulo e tiram ele dali, tiram Silas dali, mandam ele para outro lugar. É aquilo que a gente falou na outra vez, né? O martírio não é o que a gente busque, né? Se dá para fugir, fuja. Assim como a gente já viu Paulo fugir outras vezes, aqui agora ele sai daquele lugar, vamos sair desse lugar. E eles foram para essa cidade chamada Bereia, que ficava mais ou menos uns 72 quilômetros dali. Bereia, ao contrário dos outros lugares que a gente viu Paulo indo até aqui, né, não era um centro comercial, não era um lugar de grande movimentação, né, não era um lugar importante de circulação de pessoas. Ou seja, era um lugar para se ir, para esperar a poeira baixar, para acalmar a situação, né? É verdade. Mas como que é interessante, né, ali eles já foram avisados, né, os irmãos, e já pegaram o Paulo e levaram na canhada da noite, como se diz, né? Sim. Para evitar de acontecer, de ele ser mais uma vez preso e açoitado, talvez, né? Sabe lá o que eles poderiam fazer com ele, né? Mas eu vejo como que é interessante, Andresa, os irmãos já agindo na frente aqui, né? As outras vezes foram presos, apanharam, tiveram várias situações, e agora não. Eles mandaram só ele, né? Interessante que foi alguns irmãos com eles, mas mandaram ele na frente. Paulo e Silas. Vão na frente porque o pessoal está querendo pegar vocês, né? E logo em seguida tem uma coisa que eu sempre falo, Andressa, e a gente sempre aprendeu com os bereios aqui, né? É examinar as escrituras, né? Examinar aquilo que nós estamos aprendendo, examinar aquilo que as pessoas estão falando. Gente, é muito importante você estar no culto com a tua Bíblia, com papel, anotar o que está se falando, né? Repetir lá, porque nós agora temos aí um vídeo gravado, por exemplo, de uma pregação, né? É muito mais fácil você poder olhar, você poder confrontar com a palavra, vamos ver se está certo isso, né? É interessante a gente aprender, não permitir que as pessoas falem aquilo que eles querem falar, né? E ouvirem qualquer situação, entenderem que aquilo é verdade e, na verdade, não procurar. Os bereios nos ensinam, Andresa, a verificar. Está ali o Paulo falando, né? Vamos ver se o que ele está falando é realmente de Deus, né? Então, eu vejo com muita importância isso, sabe, Andresa? A gente aprender a sempre estar examinando, principalmente quando o Espírito Santo
nos incomodar em relação a alguma coisa que alguém falou. Não é verdade? É por isso que aqui, né, o verso 11, nessa versão que eu estou lendo aqui hoje, que é a NVT, diz que eles eram mais mente aberta do que os de Tessalônica. A Ara, acho que vai falar que eles eram mais nobres, né? Por quê? Por isso que o Larry está dizendo, e também pelo fato de que eles estavam dispostos a ouvir. Eles tinham o coração aberto, esses judeus, porque Paulo foi diretamente à sinagoga. Então eles estavam falando com pessoas que já criam em Deus. Eles estavam falando com as pessoas que estavam dentro da sinagoga. Então essas pessoas não estavam com a sua mente fechada, não querem ouvir uma outra coisa. Paulo tinha algo a falar a respeito de Deus. E alguém quer falar algo a respeito de Deus, para mim, meu coração tem que estar aberto, a minha mente tem que estar aberta para ouvir isso. E os bereus fizeram isso. É por isso que Lucas está chamando eles aqui de mais nobres do que os outros, que não queriam ouvir, não queriam saber daquela conversa. Eles quiseram ouvir. E ao ouvirem, eles foram meditar, foram estudar meticulosamente aquilo que Paulo estava falando. Lembre-se do que Paulo estava falando, aquilo que ele vem falando nas outras vezes. Ele está mostrando para aquelas pessoas que aquele Jesus que eles estavam esperando, que aquele Messias que eles estavam aguardando, que os profetas falaram, que estava descrito ali no Antigo Testamento, que eles liam, na escritura que eles tinham nas mãos, ele era Jesus, aquele era Jesus. Então esses homens aqui, eles foram lá consultar, deixa eu ver se é isso aqui mesmo que ele está falando. E olha como é interessante lá, e essa nobreza dos bereus, que nas outras cidades, Paulo ia, a gente viu, ele foi 3 sábados seguidos, era convidado para voltar no outro sábado. Aqui o texto está dizendo que ele falou e eles ouviram e eles ficaram ali discutindo todos os dias, né? Olha o cuidado, o quanto aquilo chamou, olha onde está a nobreza que Lucas está dizendo. Não era só no querer conhecer. Não era domingueiro, nem sabadeiro, né? Eles queriam conhecer. Isso deve ser o que está no coração de qualquer crente, de qualquer filho de Deus. Eu quero conhecer. Então eu vou me sentar aqui com esse homem que está trazendo isso e que a gente está analisando com os escritos e olha, não é isso mesmo aqui? Eu quero ouvir todos os dias. Vamos meditar nisso aqui todo dia, todos os dias, né? Imagino que deveria ser uma maravilha, né, Andressa? Não tinha televisão, não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha nada disso, né? Então imagino que, perdão, que maravilha era. Imagina ele sentado em roda num fogo, né, Andressa? Ali, velas e tal, e ouvindo a palavra de Deus todos os dias. Que gostoso, né? E a gente vê aqui uma plateia que está ávida por ouvir a palavra de Deus, por conhecer a Deus, e a gente tem pregadores que estão ali levando com seriedade essa palavra de Deus, falando aquilo que está ali, ainda que aquilo pudesse lhes custar a vida. Né? Em nenhum momento a gente viu Paulo negociar o evangelho, de maneira alguma ele quis enfeitar ou modificar o evangelho. Então a gente tem esses dois lados, tanto o que ensina quanto o que está aprendendo. São duas pessoas que não estão brincando com a palavra de Deus. São pessoas sérias diante de Deus, né? E o 12 ali dá o resultado, né, Andressa? Você leu? Vou ler o 12 agora então. Como resultado, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto homens como mulheres. E é isso que acontece. Quando nós temos uma receptividade fervorosa e uma palavra de Deus sendo pregada fielmente, a igreja cresce. Como resultado, vários judeus de alta posição, tanto homens como mulheres. Gente, é isso que a palavra de Deus proporciona, né? E saiu das paredes da sinagoga, né? Olha as pessoas que alcançou. É isso que a palavra de Deus proporciona. Você prega independente para quem, né? Desde o mais simplesinho ao mais da alta posição, como eles colocaram ali, né, Andressa? Há uma transformação, gente. Não tem como não acontecer uma transformação quando alguém ouve a verdadeira palavra do Senhor. Exatamente. Né? E aqui aconteceu, está aqui o resultado para nós entendermos que independente de qualquer nível social, você pregou a palavra de Deus, as pessoas vão ser transformadas. Não é verdade, André? Amém. Amém. Verso 13 então.
Mas quando os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro dele o mais depressa possível. Olha, aqueles judeus invejosos lá de Tessalônica ouviram que eles continuavam falando dessa palavra lá em Bereia e foram até lá perturbar. Vamos lá perturbar de novo. Gente, mas como é gostoso a gente ver, né? O Paulo não tinha conversa nada. Ele estava pregando, estava criando alvoroço, estava criando transformações das pessoas. E como a Bíblia fala para nós claramente isso. Quem prega a palavra vai ter aquele que vai estar combatendo, que vai estar lutando contra isso, né? Vai ter sempre os inimigos, né, Andresa? Exatamente. E o Paulo firmão, e mais uma vez os irmãos agiram, né, de imediato e já enviaram o Paulo para o litoral. Vamos tirar o Paulo daqui antes que aconteça de novo outro problema, né? Exatamente. Então, como é importante, sabe, Andressa, até no ministério, né, eu vejo a importância de todos esses irmãos, de todas essas pessoas, de estarem ali nessa convivência, prestando atenção nas coisas, Cuidando do outro. Um cuidando do outro, né? Viram que estava de novo começando o pessoal se preparar para vir contra o Paulo, vamos tirar ele daqui, vamos levar ele para outro lugar, né? Para evitar novamente, né? Discernimento dos irmãos tomando uma atitude antes de acontecer algo pior. Isso que eu acho legal. É uma coisa que a gente tem que aprender com o que a gente está lendo, né? E que se tiver alguém falando do teu irmão, alguém criticando o teu irmão, alguém falando uma coisa que não é verdade, você tem que prestar atenção, você tem que apoiar esse teu irmão, você tem que defender esse teu irmão, você tem que esconder ou tem que retirar, alguma coisa você tem que fazer. Não se faz isso com irmãos, não é verdade, Andressa? Irmãos, são o corpo de Cristo. Exatamente. Nós temos que estar unidos. Essa é a grande verdade que eu aprendo também aqui, né? Muito bem colocado. Vamos lá, Vamos lá. verso 16, então? É isso? Isso. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Olha só, então, eles levaram Paulo até o litoral, para que dali ele fugisse daquele lugar mais uma vez, e Paulo agora vai para Atenas. Foi uma viagem bastante longa, né? Atenas ficava ali a uns 480 quilômetros daquele lugar ali. E agora Paulo vai parar num lugar completamente diferente do que ele já esteve aí nessas viagens que nós estamos acompanhando. Atenas, agora ele está numa cidade grega, né? Pertencente ao Império Romano, mas era uma cidade grega. E Atenas era o centro do saber, era o centro do conhecimento humano, né? Os grandes pensadores, as grandes ideias estavam ali em Atenas, né? Pensadores como hoje nós conhecemos pela história, Aristóteles, Platão, todo o centro da filosofia, de pensamentos que gerem a sociedade de uma forma geral até os dias de hoje. Era ali naquele lugar, são aquelas pessoas que moravam, foi para aquelas pessoas ali daquele lugar que Deus derrama dessa capacitação. E Paulo agora, que o texto nos diz que ele está indignado por ver a idolatria daquele lugar. Eu penso que Paulo não era um homem inculto. Paulo era, tal como essas pessoas aqui da cidade de Atenas, ele era um homem muito instruído. Ele era um pensador também, né? Sim. Mas eu imagino que Paulo olha para tudo aquilo que Deus deu naquele lugar e o quanto aquilo estava sendo usado da forma errada, né? Porque nós não podemos nos esquecer que a nossa capacidade de criar, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocínio, isso é algo que vem de Deus. Não é porque uma pessoa não conhece a Deus que isso que ela tem venha de algum outro lugar. Não, isso vem de Deus. E eu imagino que Paulo, sendo um homem tão instruído, tão capacitado, ele olha para aquelas pessoas que são extremamente capacitadas e ele pensa: poxa, Deus deu tudo isso, eles estão usando uma coisa tão errada, e ele fica indignado de ver a idolatria daquele lugar.
E é um negócio interessante, Andressa, porque Plínio escreveu que Atenas, na época de Nero, que era um pouquinho para frente, ele escreveu, existia mais de 30 mil estátuas do município, que era do município, espalhado em toda a cidade. Sim. Mais de 30 mil estátuas. E além dessas estátuas públicas, vamos dizer assim, existiam mais as estátuas particulares. Cada um tinha um monte de estátua na sua casa, na frente da casa, ornamentando e tal, né? É muito interessante que ele fala, Petrônio escreve assim, que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. De tanta estátua que não era só, existia estátuas, por exemplo, dos campeões deles, por exemplo, né? Eles usavam muito, mas existia muitas estátuas de deuses, de tudo quanto era tipo de Deus, né? Deus para tudo, né? Então, eu me lembro aí você falando isso dessas fases aí, talvez você se lembre das suas aulas de história, que existia uma frase assim que Diógenes uma vez disse, eu vou sair para a rua, pelo que você vai fazer, vou ver se encontro algum homem. Porque em Atenas era muito mais fácil você encontrar estátuas, ídolos, deuses, do que homens. Tamanha era a quantidade, né? Imagina Paulo ali vendo aquilo tudo e vendo as pessoas adorar aquilo tudo. Não é fácil, sabe? Nem um pouquinho. Não é fácil, Andressa. Vamos ver como Paulo age, então, diante disso. Verso 18. É o 17, né? 17. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios tementes a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Olha só que interessante, Paulo continuou com a sua estratégia de ir às sinagogas, mas aqui ele também ia às praças e ele ia falar. E a praça aqui em Atenas, nesse momento do mundo, é diferente do que nós aqui conhecemos como uma praça, com banquinhos, arvorezinhas. A praça era o lugar onde esses grandes pensadores traziam as suas ideias. Era nesse lugar onde esses grandes homens do saber, da filosofia, da arte, de tudo, eles iam para essas praças e ali eles expunham as suas ideias. Era assim que começava. E aí Paulo, sabendo disso, ele vai lá e está levando a Jesus nesse mesmo lugar, nessa praça. Exatamente. E olha o que o texto fala. Paulo também debateu com alguns filósofos, epicureus e históricos. Quando eles lhe falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Entende como era um lugar? Ele não estava falando com a mãe que foi passear com a criança na praça, como nós temos o hábito aqui. Ali estavam essas pessoas, né, que estavam ali estudando, essas pessoas que estavam ali falando das suas ideias, né? Eu estava vendo desses epícuros aí, epicureus, né? Eles pregavam, Andresa, a ausência de dor como objetivo principal na vida. Né? Então, existiam assim várias filosofias, um lá que aceitava os destinos normalmente para alcançar a felicidade. Quer dizer, existia assim N tipo, né, de pessoas e filosofias falando naquele lugar. E eu sempre me perguntei, muitas vezes, em vários lugares, em várias situações, Andresa, como é pregar num lugar desse? Né? Como que é falar de Deus num lugar desse? E eu me chamou a atenção, porque eu me lembrei de uma vez, Andresa, falando com a tua irmã, que ela estava em Guiné-Bissau ainda, e eles comentando, a irmã da Andresa e o marido comentando pra gente, como era difícil eles falarem de Deus nas aldeias lá, né? E eu vi uma relação muito interessante sobre isso. Olha só, eles falavam como é difícil. Eu digo, mas escuta, mas Deus não age lá nesse lugar? Eu perguntando, né? E eu me lembro que a tua irmã falou assim para mim, não. O problema é que o Satanás também age no meio do povo. Então, eles têm tantos ídolos, tantas coisas, sabe, que é tão difícil, sabe, de levar a eles. E eu vejo essas pessoas assim aqui, sabe, tinham suas filosofias, tanto é que o resultado nós vamos ver que vai acontecer aqui, né, nesse lugar, sabe.
Mas aqueles que um pouquinho antes ali, né, lá em Bereia, deram ouvidos, ouviram, prestaram atenção, conseguiram entender, conseguiram ser tocados, né? E já aqui tantos filósofos, tantas, sabe, coisas fora dos padrões, vamos dizer assim, começavam a ficar vagando. O que vocês são? O que vocês estão falando? O que estão querendo dizer, seus tagarela? Eles falavam desse jeito para eles, né? Eles falando lá de Deus para eles. Tanto é que Paulo agora vai agir de uma forma diferente com eles, né? Porque para essas pessoas, Paulo estava falando algo que não fazia o maior sentido. Maior sentido. Não fazia sentido algum que eles estavam falando. E aí a gente, acho que a gente não vai conseguir dar continuidade por conta do tempo, mas nós vamos ver como Paulo, diante de um lugar assim, que é um lugar tão importante mundialmente falando, né, para a cultura, para o saber, para a arte, tudo, como é que o evangelho entrou neste lugar. Qual que foi a estratégia, né? No próximo vídeo nós vamos ver qual foi a estratégia usada pelo apóstolo Paulo, que estratégia o Espírito Santo ministra ao coração do apóstolo Paulo para que ele vá. E isso mostra para nós como nós temos que falar sim em todos os lugares. Em todos os lugares, né? Exatamente. E é a estratégia, e nós vamos na próxima semana falar sobre isso, e eu vou dar o resultado do que aí o que eles falaram para mim em relação a isso também. Que eu acho que é exatamente o caminho que o Paulo tomou, né? De se recolher, conversar com Deus, o que eu faço para agir, né? Como que eu vou agir com essas pessoas falando dessa forma? É exatamente isso. Amém, gente? Se preparem aí para a próxima semana, vamos orar. Vamos. Senhor nosso Deus, Pai, nós queremos te dar graças, Pai querido. Graças por esse momento, que mais uma vez nós retomamos a falar e conversar e aprender um pouco mais da Tua Palavra. Que o Senhor esteja à frente, Pai querido. À frente todo o momento, que o Senhor não permite que o inimigo faça nós nos desviarmos dos teus propósitos, Pai. Dai-nos a direção, dai-nos entendimento e capacite-nos cada dia mais. Abençoa a vida de cada um dos irmãos que está ouvindo, Pai querido, hoje com a gente aqui. Que o Senhor esteja à frente na vida de cada um deles, na sua família, nos seus negócios e em todos os lugares, Pai. Nós te agradecemos, pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Amém, Andresa? Amém. Vem pra sala. Te esperamos aqui na semana que vem. Vem pra sala.